crianças, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Hoje é mais uma lição da nossa escola bíblica e nós já estamos na lição 8, que fala assim: você está curado porque teve fé. Olha que legal, nossa revista que fala sobre os milagres de Jesus. Então, se ainda você não tem a sua revista, passa lá na nossa igreja, fala com a nossa irmã, para que você possa estar estudando juntamente com a gente e vocês estarem fazendo a atividade que a revista propõe, tá bom? A tia tá morrendo de saudade de vocês, mas aqui é um momento que nós temos juntos aprendermos a palavra do Senhor. Então, primeiramente, vamos orar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, essa rica oportunidade de estarmos estudando a palavra dele. Tá bom? Então feche os seus olhinhos aí e ora juntamente com a tia, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, estamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez. Somos gratos a Ti, Senhor, por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, pelo livramento, porque o Senhor é o Deus de providência, o qual o Senhor tem feito milagres em nossas vidas, ó Pai. Sou grata a Ti, Senhor, Senhor amado, por essa oportunidade, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a vida dos nossos pastores, da nossa pastora, a vida da irmã Rosângela, cada um dos irmãos da nossa igreja, a cada criança, a cada família, a cada lar representado, Senhor, eu entrego a Ti. Senhor amado, que esta lição possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa aumentar a nossa fé. Seja, Senhor, conosco, nos ajuda e nos ensina, porque sem Ti sabemos que nada somos. Obrigada, Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Só temos a agradecer a Ti por tudo. Conduz essa lição conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, peguem a Bíblia de vocês para podermos estar estudando juntamente. Vamos ler juntos tudo aquilo que está sendo proposto pela lição de hoje, tá bom? Vamos começar primeiro pelo texto do dia, que diz assim: o Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Referência em Salmo 103:3. Resumindo, os milagres de Jesus revelam a sua bondade e seu amor pelas pessoas. Precisamos saber que Deus atende o nosso clamor e quando cremos em seu poder e amor. Então precisamos crer no poder e no amor de Jesus. E é através da fé que nós conseguimos vencer e romper as cadeias e receber o nosso milagre. Então vamos iniciar. A história de hoje é sobre um homem que ele tinha uma deficiência, ele tinha uma limitação. Qual seria essa limitação? Ele tinha uma limitação, na visão. Como temos que ser gratos a Deus pela oportunidade de acordarmos, podemos olhar para um lado, olhar para o outro, ver o céu lindo, 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 lindo. Essa semana tem estado o céu assim meio acinzentado, porque tem estado o tempo tem estado frio e chuvoso. Mas mesmo assim precisamos ser gratos ao Senhor. A terra precisa da chuva, as plantinhas precisam da água. Então, como é bom a gente poder olhar a paisagem, olhar as árvores, os pássaros, olhar, contemplar. Nossa região é uma região tão bonita, que a gente tem várias praias lindas. E isso nós temos a possibilidade de admiração porque nós enxergamos, porque nós estamos vendo. E esse personagem de hoje, ele não via, ele não conseguia admirar todas essas belezas naturais que o nosso Deus nos criou para nós. Então, ele já havia muitos anos sem poder enxergar. E nós vamos saber o porquê disso. A tia andou pesquisando e, segundo o historiador Flávio Joséfo, ele relata, com o devido à sua pesquisa, que Bartimeu, que é o nome deste homem, ele era filho de Timeu. Bartimeu significa filho de alguém e ele era filho de Timeu. Mas quem seria Timeu? Vamos entender primeiro a parte histórica, o que aconteceu, por que esse homem ficou cego.
Lembrando, é segundo Flávio Josefo, ok? Um historiador. Então, partindo dessa pesquisa a qual ele fez, ele relata que Timeu foi um general aposentado do exército de Israel e que havia servido em Belém. Na época, os romanos dominaram a Palestina e Timeu teve a sua aposentadoria cortada. Que difícil, né? E os seus bens foram confiscados. E que ficou revoltado contra os romanos e ele começou a reunir os seus amigos que também eram militares para tentar reverter essa situação, porque eles haviam sido muito prejudicados. Então os romanos começaram a perceber que eles estavam querendo se revoltar contra essa atitude. O que eles fizeram? Então, segundo o historiador Flávio Josefo, os romanos mataram Timeu e sua família. E a morte de Timeu foi a morte de crucificação. É um método de execução utilizado pelos romanos na época. Só que eles pouparam um menino. E quem era esse menino? Esse menino era o Bartimeu. E Bartimeu foi poupado porque ele era bem pequeno. Mas eles fizeram algo cruel com Bartimeu. Arrancaram-lhe os olhos. Porque eles tinham medo que ele viesse a crescer, que quisesse se vingar deles por conta do que tinha acontecido com a sua família. Então arrancaram-lhe os olhos. Então Bartimeu não enxergava. Mas eles arrancaram-lhe os olhos e lhe entregaram uma capa. Essa capa era uma capa romana que servia como uma autorização para que ele pudesse pedir esmolas. No entanto, que ele ficava o quê? Na entrada da cidade pedindo esmolas. Então essa capa ela tinha uma representação para Bartimeu. Por que ela tinha uma representação, tia? Porque durante o dia, além da autorização que essa capa romana dava a ele de pedir esmolas, durante o dia ela servia de provisão, porque ele pedia esmolas durante o dia, e à noite servia de proteção, por causa do frio, ele dormia na rua. Olha só que tristeza desse homem, né, crianças? Como precisamos ser gratos ao Senhor Jesus, porque temos uma casa, um lar, um quarto quentinho, uma coberta quentinha para nos aquecer à noite, um alimento em nossa mesa. Esse homem não tinha nada disso. Ele não tinha com que se alimentar, ele não tinha uma casa, ele não tinha uma família, ele não tinha esse calor de amor. Ele não tinha isso. Mas ele estava ali à beira daquele caminho. Ele pedia esmola, estava ali sem esperança, sem perspectiva nenhuma de vida, de melhora. Mas tem uma novidade, ele começou a ouvir, Jesus, começou a ouvir sobre Jesus, que Jesus curava. Ele ouviu dizer sobre Jesus. Ele não tinha como ver se realmente procedia ou não. Mas aquele momento era a oportunidade, digamos assim, a única oportunidade daquele homem. Ele falou assim, Jesus? Então ele começou a pensar, se ele passar por aqui, então vou gritar. Isso a tia está falando porque a Bíblia fala que ele gritou, ele ficou gritando o nome de Jesus. Então quando Jesus passou por ali, como ele já tinha ouvido falar de Jesus, o que ele fez? Lembra daquela música que fala assim, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim? É a frase que Bartimeu utilizou. E quando ele viu que Jesus, vamos corrigir aqui, quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aquela multidão, porque Jesus, por onde ele passava, ia uma multidão atrás dele, e ele começou a gritar, e as pessoas falavam assim, pare de gritar, não importune, não incomode o mestre. E ele começou a gritar mais alto, mais alto. Criança, era a oportunidade dele. Ele não poderia, então tá bom, não vou falar mais nada. Não, ele queria, ele precisava ser curado. E quando a gente precisa, quando a gente quer algo da parte de Deus, a gente precisa orar, a gente precisa clamar.
A gente precisa orar de maneira correta, porque muitas das vezes não recebemos porque oramos mal, porque pedimos mal, mas precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que ele possa nos orientar em nossas orações, para que possamos falar da maneira que convém. E naquele momento ele não se intimidou pelo que as pessoas falaram. Para de importunar o mestre, ele poderia ter desanimado. Mas não, ele começou a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o que aconteceu? Jesus saiu andando, foi embora. Nem olhou? Não, que isso? Nada, Jesus, ele é amor. E ele, o que Jesus fez? Parou, ouviu, chame e pediu para trazê-lo. E naquele momento, Jesus sabia o que ele precisava? Claro que sim, Jesus sabia, mas Jesus queria ouvir dele o que ele queria. E Jesus lhe perguntou: o que queres? E ele falou: Jesus, eu quero ver. Jesus falou: o que queres que eu te faça? Ele: Jesus, eu quero ver. Ele foi bem direto. Ele não ficou assim: eu acho, se acaso, não sei. Não, ele foi bem direto. Jesus perguntou para ele: o que você quer? O que você quer? O que você deseja? Qual é o seu pedido? E Bartimeu, na mesma hora, ele falou: eu quero ver, Jesus, eu quero ver. Por quê? Ele já tinha ouvido falar de Jesus, então ele tinha certeza para quem ele estava pedindo. E o mais interessante, lembra da capa que a tia falou? Da capa que dava autorização para ele pedir esmolas, que durante o dia era provisão e à noite era proteção? A fé desse homem era tão grande, ele tinha tanta certeza do que o milagre que Jesus poderia fazer na vida dele, que na mesma hora que Jesus falou assim: vai que Jesus está te chamando, vai lá, levanta aí que Jesus está te chamando. Ele se levantou, tirou a capa, jogou a capa e saiu andando ao encontro de Jesus. Aquela capa tinha uma representação, mas naquele momento ele estava dizendo o quê? De nada mais me serve essa capa, porque é dele que vem a minha provisão, é dele que vem a minha proteção. Então naquele momento ele estava aceitando, ele estava recebendo o seu milagre. Crianças, isso é algo tremendo. Nós estamos estudando os milagres de Jesus. Não foi apenas um, foram vários milagres. E a cura do cego, de Bartimeu, é um grande milagre. Segundo esse historiador, ele teve todo esse trauma na sua família. Nós não podemos afirmar que de fato foi isso. Mas segundo esse historiador, Timeu, seu pai, tinha sido o chefe do exército, estava aposentado, e nessa transição histórica, nessa situação de que Roma invadiu a cidade e aconteceu tudo isso com ele, ele ficou cego, porque a Bíblia não relata, a Bíblia fala o quê? Lá em Marcos, que é o texto de referência 10, no versículo 46, diz o seguinte: a cura do cego de Jericó. Então diz o quê? Que este homem, ele não tinha sua visão, ele tinha uma deficiência, ele não enxergava. Então a cura de um cego de Jericó. E este homem foi curado, porque Jesus o curou. Ele teve fé, ele largou aquilo que o prendia, aquilo que para ele naquele momento era provisão e proteção. E ele visualizou pelos olhos da fé, não pelos olhos carnais, mas pelos olhos da fé, que Jesus seria a sua proteção e a sua provisão. E desde então aquele homem passou a seguir a Jesus. Então, para nós entendermos isso diante da palavra, porque é a palavra, nós temos que ter base, temos que ter o quê? A confiança e estudar através da palavra de Jesus. Não é as minhas palavras, não é a palavra do historiador. É importante nós sabermos a história, estudarmos, sim, mas não podemos jamais deixar de estudar aquilo que a palavra ensina, porque sim, ela sim, é Deus falando conosco. Então abram aí, meus amores, em Marcos 10, no versículo 46. Vamos lá? Vamos ler lá em Marcos 10, versículo 46, que diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos,
e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Então, olha só, Jesus e foram para Jericó. E quando ele estava saindo, não foi quando Jesus estava entrando, é quando ele estava saindo de Jericó, juntamente com seus discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha? Daqui a pouco a tia volta com essa pergunta. E com uma numerosa multidão. Lembra que a tia falou que Jesus, por onde Jesus passava, arrastava uma multidão? Então, com uma numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, eu quero ver, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada afora. Olha que coisa linda! E imediatamente, não foi daí a uns 10 minutinhos, uns 15 minutinhos, ou daqui a uma hora a gente agenda, daqui a uma hora você será curado. Não, crianças, foi imediatamente. Olha que coisa linda que Jesus faz. E ele fez, e ele continua fazendo, porque ele falou o quê? Que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Então nós cremos, se crermos no Senhor, temos fé e orarmos em seu nome, grandes coisas podemos fazer em seu nome e segundo a sua vontade. Não podemos esquecer disso. Mas assim você pode falar: tia, mas às vezes eu estou orando há tanto tempo e nada acontece. Tudo tem um tempo determinado para as coisas acontecerem. Lá em Eclesiastes 1 diz o quê? Há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Então tudo tem um tempo determinado e de acordo com a vontade de Deus, porque Ele é soberano e Ele sabe sempre o que é melhor para a gente. Continua orando, pedindo ao Senhor que, se assim for a vontade dEle, o milagre vai chegar. Quantos anos esse homem esperou esse milagre? Assim como todas as outras histórias que nós sabemos de pessoas que foram curadas, mas estavam há anos, muitos anos sofrendo. Mas na hora certa, no momento certo, o milagre chegou em sua vida. E assim também vai chegar na minha vida, na sua vida, naquilo do que você precisar. Jesus, ele está sempre atento, com os ouvidos prontos a ouvir o nosso clamor. Então não cessem de clamar, não cessem de orar, de buscar a face do Senhor. E continuando, vamos lá. Então já entendemos quem foi Bartimeu. E a tia falou que Bartimeu falou que Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que significa misericórdia? Vocês sabem o que significa misericórdia? Vamos entender agora. Misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia. Também significa dó, compaixão, piedade. Precisamos ser misericordiosos e amar a quem é necessitado de alguma coisa. Então precisamos ter esse sentimento de quê? De misericórdia, de ser solidário, de ajudar quem precisa no momento de dificuldade. Então, naquele momento, foi uma oportunidade única para aquele homem. Mas você vai perguntar: tia, por que foi uma oportunidade única, tia? Porque a Bíblia diz que depois daquele dia que Jesus estava saindo de Jericó, ele estava a caminho e Bartimeu gritou, clamou, e Jesus o ouviu, o atendeu e o curou. Jesus depois faria uma entrada triunfal em Jerusalém.
Depois desse evento, depois dessa entrada triunfal, em seguida aconteceria a prisão, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, o que acontece? O mestre não voltaria mais a passar por aquele caminho onde Bartimeu mendigava. Então, aquele encontro que Bartimeu teve com Jesus foi uma oportunidade única. O que seria oportunidade? Ocasião favorável, momento adequado. Ele só tinha aquele momento, aquela oportunidade. E ele poderia ter, quando aquelas pessoas falavam, para de importunar, ele poderia falar assim, realmente, eu estou importunando. Não, ele falou, minha oportunidade é agora. Eu não sei quando que eu vou ter outra oportunidade. Então, ele agarrou aquela oportunidade, aquela única oportunidade. E ele saiu com o seu milagre. Então, naquele momento, ele foi curado. Então, olha só, depois que Jesus fosse sair de Jericó, Jesus teria a entrada triunfal, que fala lá no capítulo 11 de Marcos, em Jerusalém. Em seguida, aconteceria a prisão de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. E o mestre, ele não voltaria mais a passar por aquele caminho onde Bartimeu mendigava. Então, isso significa dizer o que pra gente? Ele não perdeu a oportunidade. Criança, a oportunidade, ela é única. Ela não volta. Você pode ter outras oportunidades, mas aquela especificamente não tem mais. Então, quando a gente fala assim, quem quer a oportunidade de aceitar a Jesus, não perca a sua oportunidade, porque ela pode ser única na sua vida, assim como foi única para Bartimeu. Nesse momento, essa oportunidade foi única, foi algo excepcional, extraordinário na vida daquele homem. Aquele homem estava condenado a mendigar pro resto da vida, à beira do caminho, com aquela capa romana, porque ele lhe dava autorização, mas ele reverteu o quadro da sua vida. Então, naquele momento que ele ouviu falar de Jesus, e quando ele escutou que Jesus iria passar, ele, vambora, é minha oportunidade, não posso ficar calado, se eu não posso ver, mas eu tenho a voz. Eu tenho como gritar, como falar. E eu vou gritar o mais alto que eu puder, até ele me ouvir, até eu ser notado, para que ele possa entregar o meu milagre. E naquele momento, aquele homem foi notado, aquele homem foi visto, aquele homem foi chamado por Jesus. E ele obteve o seu milagre. Glória a Deus por isso. Então creia, meus amores, que o mesmo Jesus que operava milagres lá naquela época, ele continua operando milagres hoje também. Então que possamos estar firmes nessa rocha inabalável. A nossa fé tem que ser inabalável. A Bíblia fala que se nós tivermos fé como o tamanhozinho de um grão de mostarda, é o suficiente. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos confiar no Senhor, não uma fé emocional, mas uma fé sobrenatural, uma fé com confiança, com maturidade, em saber que o Senhor ele pode realizar milagres segundo a sua vontade. Então, a tia perguntou quantos discípulos Jesus tinha? Foi essa pergunta que eu fiz? Exatamente isso. Jesus tinha 12 discípulos. E quem eram esses 12 discípulos? Lá em Mateus 10, versículo 2, fala o nome dos discípulos de Jesus. Então, depois vocês podem ir lá no livro de Mateus e dar uma pesquisadinha lá na nossa Bíblia. Mateus é Novo Testamento. E ver o nome dos discípulos de Jesus, dos 12 discípulos de Jesus. Então, meus amores, não percam a oportunidade de estar aprendendo a palavra do Senhor, porque é uma oportunidade maravilhosa de estarmos aprendendo a cada dia mais daquele que nos amou, que entregou a sua vida por nós. Então, a tia vai deixar aqui para vocês o versículo da semana. Onde que está o versículo? Jeremias 33, versículo 3. Abram aí Jeremias, é Velho Testamento. Em Jeremias 33, versículo 3, que diz assim: Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha que lindo, crianças. Vou ler de novo. Invoca-me e te responderei.
e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus, ele tem coisas lindas e maravilhosas para cada um de nós. Então tenham fé, fortaleçam no Senhor, através de oração, através de leitura da palavra. Leiam a palavra de Deus, vocês já sabem ler, leiam, estudem, porque a cada dia a palavra do Senhor, ela se renova. Então, meus amores, olha, a tia colocou aqui, ó, uma oportunidade incrível, um pedido cheio de fé. Esse homem ele teve muita fé. Então, que possamos aprender com Bartimeu no dia de hoje, o cego de Jericó, que assim como ele clamou, ele gritou pelo seu milagre e Jesus o ouviu, que possamos também ter muita fé, possamos aumentar a nossa fé, que possamos nos firmar a cada dia no Senhor. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana próspera. Obedece o papai e a mamãe, estudem bastante e que logo tudo isso, em nome de Jesus, vai passar e vamos poder estar juntinhos, tendo a nossa aula, as nossas gincanas. A tia tá sentindo muita saudade, mas é para proteção de vocês, tá bom? Então vamos orar, finalizando a nossa lição, para que vocês possam guardar essa palavra no coraçãozinho de vocês e que vocês possam, com mais essa lição, aumentar a fé de vocês. Semana que vem tem mais, a aula é com o tio Alan e vai ser a lição 9. Então não deixe de assistir, não deixe de compartilhar esse vídeo, essa lição, esse aprendizado com outras crianças, para que eles também possam aprender um pouco mais da palavra do Senhor Jesus, tá bom? Então, um mega beijo no coraçãozinho de vocês, um grande abraço bem apertado e até a próxima aula. Viu? Vamos orar agradecendo ao Senhor Jesus por essa oportunidade maravilhosa. Paizinho, somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque nesse momento nós aprendemos de Ti, que o Senhor possa aumentar a nossa fé, que o Senhor possa, Senhor, nos nutrir a cada dia mais com a Tua palavra, porque sabemos que sem Ti nós não somos nada, sabemos que sem Ti, Senhor, sem Teu Espírito Santo a nos guiar, a nos orientar, a nos fortalecer, Senhor, nós não conseguiríamos por nós mesmos. Obrigado pelo Teu amor, por o Senhor ter morrido na cruz do Calvário por nós, que a cada dia, Senhor, o Senhor possa estar nos fortalecendo em Ti, que possamos estar aprendendo a Tua palavra e praticando, meu Deus, a Tua palavra. Gera em nós, Senhor, um desejo ardente de Te buscar e Te adorar, em espírito e em verdade. Senhor, eu Te peço por cada criança, por cada familiar, abençoa, guarda, protege, meu Deus, livra, Senhor, de todo mal, de todo perigo, e que eles possam ser cheios do Teu Espírito Santo, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Um beijo, de novo, muitos beijos para vocês. Até a próxima aula. Não deixem de assistir, viu? Beijo, amores.